Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto muito bacana. Qual que é o tema da aula? Qual a finalidade que nós utilizamos medicamentos? Quais são os principais motivos para se usar diferentes formas farmacêuticas? Vamos aprender hoje? Eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês. E olha só, eu vou iniciar com a seguinte frase. Só os tolos sabem de tudo. Os sábios, eles sempre aprendem algo diferente todos os dias. Então, que nós sejamos sábios e que dia após dia nós possamos aprender a se desenvolver e ser a cada dia melhor. Não melhor que outra pessoa, mas melhor que nós mesmos. Ok? Então, já que vamos ser pessoas melhores, vamos fazer uma pequena revisão aí? O que a gente viu na aula passada? Olha só. Falamos então na aula passada quais as finalidades de se usar um medicamento. As finalidades são elas, então, para prevenir, no caso da vacina, para aliviar, no caso quando se está com dor, para diagnosticar, ou seja, para fazer ali um exame, precisa se tomar o quê? O contraste. E ainda, se eu sei que eu uso um medicamento para prevenir, tratar, aliviar, o que mais? Qual que é o outro motivo de se utilizar um medicamento? É quando é paliativo, você sabe que não tem cura, mas para que você não sinta dor. Ok. Falamos alguma coisa mais a respeito que é bem interessante? Sim. Falamos sobre as formas farmacêuticas, que o medicamento ele pode ser sólido, semissólido e líquido. E dentro dos sólidos tem comprimidos, drágeas, pós, grânulos, que nas pomadas tem creme, géis, e que na líquida tem solução, gota, suspensão, elixir, enfim, falamos um pouquinho dos recipientes. E ainda, o que nós precisamos para se formar um medicamento? Existe dentro do medicamento os edulcorantes. Edulcorante está lá para quê? Para dar sabor. Por exemplo, um xarope. Imagina se não tivesse edulcorante, como é que seria amargo? O medicamento ele precisa de um excipiente, ou seja, um preenchedor de volume. O excipiente está presente no medicamento para preencher volume. O que mais que o excipiente está fazendo aí dentro do comprimido? Ele serve como veículo, exemplo, a água. E ainda, não só dos medicamentos, mas quanto dos cosméticos também. E que todo medicamento precisa de uma forma farmacêutica. Então, para se formar um medicamento é um fármaco, um recipiente, uma forma farmacêutica, que é igual um medicamento. Esse foi sucintamente o que nós falamos na aula passada. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Hoje, a gente vai falar sobre por que nós utilizamos, então, quais os motivos das formas farmacêuticas? Por que existem diferentes tipos de via? Por que existem diferentes tipos de formas farmacêuticas? Então, um exemplo, para aquelas pessoas que têm dificuldade com o injetável, então ele vai tomar o quê? O comprimido. Então, por que essa pessoa que tem dificuldade com o injetável, às vezes ele tem dificuldade com engolir comprimido, ele tem a opção do gotas. Para que ele está tomando gotas? Para garantir a precisão da dose. Para proteger a substância durante o percurso. E ainda para garantir a presença no local aonde se deve. Então, pensando assim, para facilitar a ingestão dessa substância, porque eu vou dar um exemplo, se eu tomo um medicamento e eu sinto gosto, eu sinto ânsia de vômito, se eu tomo ele em forma de comprimido, é melhor para poder descer. Então, pensando nisso, existem diferentes formas de se administrar um medicamento. Um exemplo aqui, existe o dipirona. O dipirona tem gotas, tem comprimido, tem injetáveis. Então, por isso, você pode escolher qual é a forma farmacêutica de acordo com a absorção. Então, assim, vamos pensar em vias de administração. Existe a via de administração enteral e parenteral. Enteral entra pela boca, passa pelo trato gastrointestinal, ou seja,
pelo estômago, pelo intestino, sendo eliminado esse medicamento ou pela urina ou pelas fezes. Existem, então, as vias enterais e as parenterais. O que seriam as parenterais? É aquelas que não são tomadas pela boca, é fora do trato gastrointestinal, mais comum as injetáveis. Na próxima aula, a professora vai dar continuidade falando sobre isso. O que eu quero que você lembre hoje? Eu quero que você lembre que o medicamento que ele vai passar pelo estômago, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o fígado absorve, manda para a corrente sanguínea ou é eliminado lá pelo intestino grosso, sai pelas fezes, há um processo. Ele é um medicamento que ele demora um pouco mais para fazer ação. Já o medicamento parenteral, o que é isso? Ele é um medicamento que, após ele ser feito, é questão de minutos ele já faz efeito. Por quê? É direto na veia, é parenteral. Ele, o exemplo que eu dou, são os injetáveis. Seja ele endovenosa, que é o mesmo que intravenosa, seja ele intramuscular, subcutâneo ou intradérmico. Isso que eu acabei de falar agora são os locais dos injetáveis, são as camadas da nossa pele, ok? Então, quer dizer que todo medicamento ele tem uma velocidade de ação? A resposta é sim. Todo medicamento, a exemplo, a insulina. Tem insulina que ela é tomada, ela é uma insulina basal. O cliente vai tomar e ela vai ficar agindo no corpo o dia inteiro. Tem casos de insulina que o paciente vai tomar insulina e já tem que comer. Tem um exemplo, uma insulina, que ela fala que é insulina de ação rápida. Fez a insulina durante 30 minutos, depois o cliente tem que comer. Existe uma outra que ela é ultra rápida. O exemplo é a Humalog. A Humalog, o cliente fez 15 minutos na sequência, ele tem que comer, senão ele vai passar mal. Então, a professora está falando sobre velocidade de ação, porque eu gostaria que você entendesse que o medicamento, ele tem o quê? Ele tem diversas formas de serem absorvidas, porque ele tem velocidades de ação diferentes. Ou seja, é porque esse medicamento, ele pode ter vias de ações diferentes. A exemplo que eu expliquei anteriormente, o medicamento, quando ele é enteral e quando ele é parenteral. Quando é parenteral, é absorvido mais rápido. Vou dar um exemplo para ver se fica melhor para você entender. Assim, ó, um medicamento, quando você está com dor de cabeça, você não vai tomar um medicamento para dor de cabeça para fazer o efeito daqui 2 horas. Não. É imediato. Você vai tomar do analgésico que está com dor. Então, você quer um medicamento de ação rápida, ou seja, imediata. Um cliente que faz um acompanhamento por uma questão de hiperatividade, ele toma um medicamento que a velocidade de ação dele é controlado. Um exemplo aqui, a Ritalina, ele é um medicamento que ele vai durar ali 4 horas fazendo ação no organismo do paciente, porque ele é um medicamento para hiperatividade. É para que o cliente possa se concentrar e poder desenvolver suas atividades durante um período apenas. Então, é controlado. E assim sucessivamente. Cada medicamento que você for ingerir ou vender para o cliente, esse medicamento ele tem o quê? Um período de ação. Por exemplo, paciente que tem problema de pressão alta. Se ele tem problema de pressão alta, ele não quer só tomar o medicamento e faz o efeito só ali, baixa a pressão naquele momento. Esse medicamento, ele tem ação prolongada. São medicamentos de doenças crônicas, normalmente, que isso acontece. O antihipertensivo, o antipirético, o medicamento para diabetes. Então, ou seja, são medicamentos de ação prolongada, para eles irem fazendo o efeito durante todo o dia. Existe ainda medicamento de ação retardado. O que é isso? Esse medicamento, ele vai sendo liberado ao longo do dia e vai ter um efeito mais prolongado ainda. Nossa, professora,
Então, cada medicamento que se toma, a droga age de uma forma? A resposta é sim. Pensando em clientes, existem tipos de clientes, seja ele adulto ou seja ele criança. Normalmente, os pediatras, eles realizam o cálculo de acordo com uma regra que é a dose é igual à idade da criança vezes a dose média do adulto sobre a idade da criança mais 12. Então, é feito o cálculo para que se possa ter uma precisão da dose do medicamento do cliente, da criança. É essa a diferença. É considerado criança até 12 anos de idade. A partir de então, é a mesma dose que o adulto. Seguindo ainda, falando sobre os medicamentos, assim como eu citei que eles têm velocidade de ação, a professora gostaria que você lembrasse que todo medicamento, ele é receitado pelo médico. Seja essas receitas podem ser chamadas também de fórmulas. Como assim? O que é uma fórmula farmacêutica? É uma descrição tanto quantitativa quanto qualitativa dos medicamentos que vai ali dentro do cliente tomar. Ou seja, ele faz parte dos componentes de acordo com a forma farmacêutica. Resumindo, existem 3 tipos de fórmulas. As fórmulas oficinais, as magistrais e as especializadas. O que seriam essas fórmulas oficinais? É as fórmulas que o médico utiliza, uma parte técnica que é descrita em um local chamado farmacopeia. Sabe o que é farmacopeia? Ela é como se fosse um dicionário. Lembra lá na primeira aula, onde a professora falou sobre a história da farmácia? Que os primeiros relatos da farmácia eram registrados, ali primeiro foi na tabuinha sumérica, depois foi no papiro gerbes. Pense assim, a farmacopeia é como se fosse um livro de receita, mas um livro de receita voltado a medicamentos, ok? Então, o médico, vamos dar um exemplo, um dermatologista, você vai lá, precisa de um creme para pele, mas tem que ter as características. Ele vai lá e monta esse creme, monta a fórmula e manda você levar em uma farmácia de manipulação. São fórmulas oficinais, ou seja, são aquelas que a fórmula e a técnica já está lá, tanto escrita quanto descrita na farmacopeia. Caso você queira saber um pouco mais sobre esse assunto, coloca lá no Google farmacopeia, leia para você ver que é interessante, é muito importante você saber a respeito desse assunto. Existem as fórmulas ainda chamadas magistrais. Que fórmulas que são essas? É de autoria do clínico. O médico vai, faz a fórmula e manda para o farmacêutico. O farmacêutico vai seguir ali a receita de acordo com o que está prescrito e vai então sair o medicamento. Então, médico, farmacêutico, farmácia de manipulação, ou seja, fórmulas magistrais são fórmulas que são manipuladas, ok? Elas não estão prontas. Já as fórmulas especializadas, essas fórmulas, aonde que elas estão descritas? Elas estão nas prontas. Sabe os medicamentos, aqueles que são encontrados prontos lá, medicamento já embalado? Ou seja, há um laboratório onde um profissional, sob o nome fantasia, uma denominação, essa substância, a composição dela já vem preparada da indústria farmacêutica. Ou seja, é os medicamentos que você encontra na farmácia de venda, farmácia convencional. Então, guardaram bem? Você está assistindo aí, ó, presta atenção. Fórmula farmacêutica é uma prescrição que o médico faz, ele descreve lá na receita sobre a quantidade e a qualidade que se deve ser manipulado no medicamento. Isso é uma fórmula farmacêutica. Podendo ser ela oficinal, podendo ser ela magistral, que é da autoria do clínico, que o farmacêutico preparar, ou as especializadas, que são as encontradas já prontas na farmácia. Ok? Vou compartilhar aqui com vocês, ó, a imagem da farmacopeia. Parece assim um passaporte, mas não é um livro grande, tá? Você pode acessar ele online. Aqui é um exemplo de como eu falei para vocês aqui, ó, quando é magistral.
ou seja, da autoria do médico. Ele coloca os componentes, a porcentagem e manda manipular. Aqui, as especializadas são as que já têm prontas. Ficou bem claro? Agora, continuando ainda, o medicamento, ele pode ser conhecido devido ao número de drogas dentro de um mesmo medicamento. Como assim? O exemplo que eu trouxe aqui para você é o Buscopan. Buscopan é um medicamento que é para alívio de cólica, de dor. Ele pode ser o Buscopan comum ou pode ser o Buscopan composto. Qual a diferença? No composto, ele vem a presença de dipirona. Um exemplo, se o cliente tiver alergia de dipirona, ele não vai poder tomar esse medicamento. Mas o intuito que eu quero explicar para você é que um medicamento, ele pode ter uma só droga, como ele pode ser composto. Dentro dele pode ser 2 drogas. Outro exemplo muito vendido que eu posso dar para você é o relaxante muscular. Um exemplo, Dorflex. Dorflex é marca. É como se fosse Dorflex. Dentro do Dorflex, o que tem? Tem a escopolamina, citrato de escopolamina, que é para relaxar o músculo, e existe dipirona quando o cliente está com dor. Então, o relaxante muscular é uma mistura de 2 drogas. Então, as drogas, elas podem ser monodrogas ou mais que uma, ok? Ficou claro? Conseguiu entender? Utiliza a apostila, vai acompanhando conforme a professora vai falando, se você poder pensar em se perder, alguma coisa assim. Existe, muito divulgado, 2 tipos de medicamentos. Os medicamentos, eles podem ser homeopáticos ou alopáticos. O que seriam esses medicamentos homeopáticos? São medicamentos que o método terapêutico dele é diferente. Pense assim, a professora falou sobre alopatia em primeiro lugar, quando foi? A professora falou em homeopatia lá no passado, que era um método que Galeno utilizava. A alopatia nada mais é que, tá com dor de cabeça? Você vai tomar um medicamento para quê? Para acabar com a sua dor de cabeça, ok? Então, pensando nisso, esse medicamento é diferente a ação da homeopatia para alopatia. Homeopatia faz o quê? É como se a professora pegasse essa garrafinha de água aqui e colocasse aqui. Eu sei que o dipirona, normalmente no adulto, é 40 gotas. Na alopatia, eu vou colocar quanto? 40 gotas. Mas o que muda? Na homeopatia, eu não vou pôr as 40 gotas. Eu vou pôr, um exemplo, 5, 10. Então, como que você entende essa diferença? Desculpa. Como que você entende essa diferença? Entendendo assim. Eu vou ler, guarda bem aí, que esse método terapêutico, ele faz o quê? É uma forma diluída de pequenas doses. Ou seja, essas pequenas doses vai fazer com que o nosso corpo comece a quê? A ter, é como se criar, comece a combater essa dor. É difícil usar a homeopatia. Tem especialistas que utilizam a homeopatia. O tempo de resposta, se você está com uma dor muito profunda, a homeopatia é um pouco mais complicada, porque ela demora um pouco mais para fazer efeito, ok? Já a alopatia, ela é um método terapêutico que, o que você vai fazer? Você vai tomar um medicamento. Na homeopatia, não. Na homeopatia, você vai tomar em pequenas doses. Na alopatia, você vai tomar um medicamento para combater a dor. Qual que é a vantagem da homeopatia? Ele contempla uma totalidade do ser humano, não apenas como doença isolada. Os profissionais, o que eles fazem com o tratamento? Eles falam que toda droga vai trazer um benefício e vários malefícios, certo? A gente sabe que, de uma certa forma, isso acaba sendo verdade. Porém, o tratamento da homeopatia, ele é em doses, ele é mais humanizado, ou seja, ele quer dizer que não vai trazer o quê? Consequência. Quem gostava da lei da semelhança,
um profissional que ele fez toda a diferença. Ele é conhecido como o pai da farmácia, é o Hipócrates. Então, o Hipócrates falava que seu medicamento seja seu alimento, que seu alimento seja seu medicamento. Já Galeno, que era o pai da farmácia, falava que não. E se a pessoa está sentindo dor, é complicado essas mínimas doses e ficar esperando com o que passa. Olha só, então. A alopatia é um tratamento médico que ele é caracterizado porque, na prescrição, o organismo vai ser capaz e o medicamento vai fazer um efeito contrário do que a doença está desejando, ou seja, do que a doença está trazendo. Bom, eu trouxe aqui para ver se você entende. Olha a diferença ali, ó, homeopatia, alopatia. Homeopatia estimula o organismo a reagir contra a doença, ou seja, é através de um mecanismo natural, através da parte branca do nosso sangue, nosso sistema de defesa. A alopatia não. Ele vai combater o sintoma. Tá com dor de cabeça, toma medicamento para dor de cabeça. Homeopatia restabelece a saúde de maneira rápida, suave e duradoura. A alopatia diz que sintomas são diversos e há diferentes tipos de medicamento. Homeopatia é utilização segura. Pode ser utilizado em recém-nascido e em idoso, porque a criança até uma certa idade só vai utilizar medicamento se for sob orientação do pediatra, tá? Na homeopatia, não, pode ser usado tanto por idoso quanto por recém-nascido. A alopatia, ela visa a recuperação de partes específicas do organismo. Homeopatia como um todo. Até o fim aqui, a professora lendo, vê se você consegue entender o quê? Homeopatia, ele fala que fortalece ali que o médico ele tem mais contato com o cliente e o cliente vai explicar, o médico vai explicar ali para o cliente o benefício e o malefício que aquilo traz. Ou seja, que vai reduzir a utilização de fármacos. A alopatia é a medicina tradicional que a gente utiliza hoje em dia, que ela fala que a pessoa pode até tomar um medicamento, mas ela vai ter que tomar sempre um para combater o outro. De uma certa forma, você depois para e analisa, porque seus clientes falam, vão perguntar para você a diferença. E que esteja na ponta da sua língua o seguinte: homeopatia tem uma especialidade médica aonde o médico vai te explicar o medicamento, quais são as doses que você toma, que pode ser tomado em qualquer idade, seja recém-nascido ou idoso, e que esse método visa o indivíduo como um todo, que vai cuidar tanto do corpo, da mente e dele no bem-estar geral. Diferente da alopatia, que é os medicamentos que se utiliza, que o medicamento, o cliente vai utilizar um medicamento para pressão, diabetes, colesterol, e que ele vai ter que tomar um para o estômago, porque vai prejudicar o estômago, e o do estômago ele vai ter que tomar. Mas você vai chegar a essa conclusão. Quais são as principais diferenças para que se o seu cliente perguntar, você possa responder para ele. Então, hoje, nós falamos o quê? Nós falamos a respeito, porque se existem muitas vias de administração, então. Elas existem principalmente porque cada uma delas tem um tempo, uma velocidade, e que esses medicamentos têm dentro deles recipientes, e que esses recipientes existem as vias de administração e existe também as fórmulas farmacêuticas. São elas magistrais, oficinais e as especializadas. Então, tem atividade que a professora vai colocar daqui a pouco lá no grupo, e eu pergunto, qual que é, quando você vai no seu médico que você recebe ali uma receita, qual que é normalmente? Normalmente é aquela especializada, porque você vai, pega a receita, vai lá na farmácia e compra. Quando esse medicamento for manipulado, aí é qual? É a magistral ou oficinal. Agora eu te pergunto, quando o médico utilizar um medicamento manipulado, que tipo de fórmula que é? É claro que é a magistral. Bacana, né? Agora, vou perguntar na atividade. Será que você vai saber responder? Medicamentos homeopáticos têm a mesma velocidade dos medicamentos
que a gente compra pronto na farmácia? A resposta é não. Como eu expliquei, né? A homeopatia é um processo diferente, ok? Então, se você assistiu a aula, ficou com alguma dúvida, olha certinho lá, assista o vídeo desde o começo. Ficou com alguma dúvida? Coloca no grupo que a professora está à disposição. Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando sobre as fórmulas sólidas. Ou seja, quais são os tipos de medicamentos que são vendidos, que são sólidos? O que é sólido? É comprimido? Drágia? O que é drágia? Vou falar na aula. O que é sistema Horus? É um tipo de medicamento ou é um tipo de comprimido? É. Pode macetar comprimido? É certo macetar comprimido? Vai ter que assistir a próxima aula para a professora falar para vocês a respeito desse assunto. Se pode ou não macetar o comprimido, ok? Então, olha, aquele que não luta para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Não é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que você reflita muito bem aí, viu, Rodelise? Nessa frase, estou vendo que você entrou, fiquei muito feliz que hoje está dando para você participar. Reflita nessa frase. E se você não lutar por o futuro que você quer, aquele que vier é o que você vai ter que aceitar. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e dizer o seguinte: assista depois esse vídeo desde o começo, utilize a apostila, preencha a atividade que a professora vai estar enviando. E se precisar de algum apoio, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, coloque lá no grupo que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Valdenise, diante do que você ouviu a professora falando, você tem alguma dúvida? Tá me ouvindo bem? Se você não estiver ouvindo alguma coisa assim, coloca lá no grupo que eu estou à sua disposição, tá bom? Desejo um excelente final de semana, que Deus abençoe e quaisquer dúvidas é só entrar em contato, ok? Fique com Deus e até semana que vem.